Olá, paz e bem, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, graças a Deus. Espero que com vocês também esteja tudo bem. Se vocês estão gostando daquilo que eu publico no YouTube, vai lá, dê seu like, compartilhe, faça com que essa mensagem chegue a mais e mais pessoas que precisam de ajuda. Beleza? Bom, hoje eu venho trazer a sétima e oitava tese da pessoa humana, dando continuidade nas 10 teses da pessoa humana de Viktor Frankl, da logoterapia, tá bom? Então, o Viktor Frankl vai falar na sétima que a pessoa humana brinda a unidade na totalidade, né? E também na oitava tese vai dizer que a pessoa humana é dinâmica. Pois bem, nessa sétima tese, o que Viktor Frankl vai dizer é que a pessoa ela é uma unita multiplex, é uma unidade na multiplicidade, algo que eu já falei aqui para vocês. Ou seja, ela tem a sua unidade dentro de várias coisas que lhe pertencem. E ele vai falar claramente que são 3 dimensões. A dimensão psíquica, primeiro a biológica, a psíquica e depois a espiritual, que é algo que ele bate muito. E como que ele vem dizer que essa dimensão espiritual é tão importante? Ele vai falar sobre a ontologia dimensional, onde ele vai colocar, por exemplo, a explicação dessa importância, né, da dimensão espiritual. Na primeira condição da ontologia, ele vai trazer a figura de um cilindro, onde se joga a luz verticalmente nesse cilindro, e o cilindro, nessa fase vertical, ele vai reproduzir um círculo. Se você incide a luz na horizontal, ele vai reproduzir um retângulo. Então, Viktor Frankl vai dizer que essas duas disparidades se semelham à dimensão psíquica, emocional da pessoa e à dimensão biológica, ou seja, as duas não conseguem representar aquilo que é de fato um cilindro e que lhe falta alguma coisa. E depois ele vai colocar a mesma dinâmica no sentido de colocar um cilindro, uma esfera e também um cone. E aonde, quando incide a luz por cima, também na vertical, se formam algo que se parece com o cilindro. Né? Algo que se parece com um círculo, perdão. Mas isso não necessariamente é, de fato, um círculo. São parecidos com círculos. Né? E eles, nessa totalidade, eles não conseguem se distinguir se não tiver essa dimensão espiritual. Ou seja, só vai dar sentido à unidade e à totalidade desses 3 que se parecem com um círculo, se eles de fato entenderem que existe uma dimensão espiritual, ou seja, sair do que é bidimensional e ir para a tridimensionalidade do ser humano. Então, ele vem falar de brindar a vida nesse sentido, que o que realmente dá sentido para a vida é essa esfera da dimensão espiritual. Então é isso que ele fala no sétimo, né, na sétima tese da pessoa humana. Na oitava ele vai falar da dinâmica, né, que o ser humano é dinâmico, né, que o ser humano ele é desse ser ao dever ser, e ele tem esse arco de tensão tanto falado aqui já, e que ele precisa de uma tensão boa, sadia, calcada, dosada, e que a vida não é viver sem tensões, tá certo? E ele vai falar do noodinâmico, ou seja, que de fato a vida ela precisa ter esse dinamismo da dimensão espiritual. Né? Ele não é nem algo parado e também não é algo o tempo inteiro estimulado, né? O tempo inteiro tensionado. Precisa se adequar àquilo que se faz, àquilo que se pretende, né, a ser feito pela essa noodinâmica, por essa dimensão espiritual que deve e faz com que o ser humano se compreenda não na homeostase, não livre de tensões, mas com uma tensão fecunda, com uma tensão necessária para que ele possa frutificar em sua vida, que ele possa produzir, que ele possa deixar, no caso, como ele sempre fala da dimensão espiritual, esse espírito de Deus, que ele vai falar do suprassentido, tá certo? Que esse suprassentido, que esse espírito de Deus possa nos mover para que nós possamos fazer e tomar as melhores decisões, para que nós possamos nos comportar das melhores formas, enfim, tá certo? Então, essas são as teses sétima e oitava da pessoa humana, que vocês possam aproveitar essas teses para poder dar uma olhada, ficar curiosos, compreender um pouquinho o que diz a logoterapia e entender o quanto ela é salutar as reflexões
de uma vida com propósito, de uma vida em busca de sentido. Tá certo? Que Deus abençoe vocês, que vocês possam aproveitar cada momento das vossas vidas e que essa reflexão seja algo a auxiliá-los nesse passo. Tá certo? Fica com Deus, só por hoje funciona. Até! Tchau, tchau!